o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Seu Espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Os
Seu Espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. Ouvintes, toda a palavra de Deus que foi prometida nas Escrituras Sagradas, se referindo a Jesus Cristo, Ele, Jesus, a manifestou. Jesus Cristo, o cumprimento das Escrituras. Jesus Cristo, o cumprimento das profecias e de todos os tipos do Velho Testamento. Nele concentra toda a plenitude da divindade. Ele comprovou isto ressuscitando naquela manhã. A manhã da ressurreição. A tremenda vitória do amor divino. Não por si próprio, mas por todo o seu corpo. Ele ressuscitou não somente por si próprio, mas por todo o seu corpo. E então aqueles que andavam às palpadelas, nas trevas, não sabendo o que havia atrás do véu, não sabendo avaliar o que estava além da lei do Sinai,
Eles baseavam em tudo que podia satisfazer o sentido religioso, guardando certo dia, guiar-se por certos regulamentos, muitos deles de uma forma legalista, radical, não podiam enxergar nada além daquilo. Mas até ali tudo bem. O mal entra quando a luz chega e ela é rejeitada. Quando é para se dar o passo à frente, e então recua. Ao invés de dar o passo à frente, recua. Eles deveriam ver em tudo o cumprimento das profecias que eles acreditavam nelas, que eles liam, que eles pregavam nas sinagogas. Jesus cumpriu em tudo o que o Messias deveria realizar, em que o Messias deveria ser. Inclusive, morrendo e ressuscitando. Então, tudo aconteceu. Assim, diante de seus olhos, e eles pregando aquilo. Quando Herodes, agitado, atordoado pela notícia do rei dos judeus, inquiriu deles, das autoridades eclesiásticas do Velho Testamento, eles afirmaram categoricamente: sim, é aqui, em Belém, de Judá, que o rei dos judeus virá. É aqui. Mas eles não puderam dizer, é ele. Ele está ali, na manjedoura. Ele está ali. Eles não puderam afirmar. Enquanto que todos os predestinados, todos que eram semente semeada pelo Senhor, creram antes dele vir. Eles não viram e creram. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso não se refere somente a nós. Se refere a Abraão, a Moisés, a Josué, a Davi, a todos aqueles do Velho Testamento. Eles não viram, mas creram. Isso é tremendo, você deve guardar isto. E a fé que eles tiveram por revelação divina não foi ofuscada, não foi decepcionada, não falhou por fim. Eles ressuscitaram com Jesus. Jesus foi lá e destrancou as portas e os trouxe com ele na ressurreição. Agora veja, não é outra coisa que está acontecendo, que tem acontecido. O mundo evangélico, o mundo cristão, também nas sinagogas, leem
a respeito dele, choram a respeito dele, cantam a respeito dele, oram a ele, dedicam datas especiais, como Natal, Paixão, Ressurreição, Domingo de Páscoa, tudo isto. Como eles estavam lá no Velho Testamento, cantando salmos a respeito do Messias. Mas ele tem vindo. Tudo tem se cumprido à risca, como foi nos dias de Noé. Construindo, edificando, casando-se e dando-se em casamento. E ninguém pensa em outra coisa. Envolvidos com o evangelho, envolvidos com música evangélica, envolvidos em estudar a Deus, pleiteando o quê? Consertar o mundo. Controlar, fazer justiça em Sodoma, como Ló viveu. Este mundo hoje é uma Sodoma, é uma Gomorra. Não resta nada para este mundo, se referindo a esta terra, ao sistema, senão fogo. Mas uma coisa acontece, que como o Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o trouxe de volta à terra, e está escrito, se o Espírito de Deus levantou a Cristo, o corpo ungido, e se esse mesmo Espírito ungiu em tal forma a esse corpo, quando essa semente caiu na terra, isso simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali, ficasse ali, na sepultura. Não. O vivificou e o levantou. Essa é a mensagem ao nascer do sol. Se esse mesmo Espírito, pelas mesmas obras, pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais, mora em você, é citação de Paulo, então também te levantará. Como levantou os do Velho Testamento. Como levantou os que não viram e creram. Como levantou os que não tiveram uma Bíblia como nós temos. Sim, isso é verdade. Isso deveria deixar a cada cristão exuberante, feliz, seguro, sadio. Isso causa uma revolução interna. Isso tira doenças espirituais, espíritos de enfermidades. Não tem câncer, não tem mal algum que pode parar diante disto. Aleluia. Portanto, o profeta recomenda, quando disserem por aí que Jesus Cristo não é o mesmo hoje, como foi ontem e como será para sempre, e que seu poder não é o mesmo, e que seu evangelho tampouco é o mesmo,
Não é o dos apóstolos? Que o tempo apostólico passou? Não, não. A Bíblia afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus desafiou e desafia a todo sistema religioso e a todo credo e prossegue adiante com seu Espírito Santo, como prometeu. Enquanto muitos questionam e se embaraçam, outros estão vivendo, gozando da experiência de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que aconteceu lá, enquanto Ló estava lá gemendo por um povo obstinado, condenado. Abraão estava comendo novilho cevado com Eloí, crendo em toda a promessa, contra toda a razão, contra toda a lógica. Não existe fé real. Fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Não existe esse tipo de fé enquanto a lógica, a razão trabalha, domina e rege a pessoa, e rege a igreja. A igreja fica dirigida pela razão, pela lógica, pelo que vê, pelo que apalpa, pelo que escuta, pelo que sente. Isso não tem nada a ver com Abraão. A fé estava ali, num velhinho, vencido pelos anos, na verdade, mas tão novo no espírito, tão vivo no espírito, crendo contra toda razão, contra todo bom senso, contra toda lógica. Se eles puderam, nós também podemos. Nós não temos testemunhos somente do Velho Testamento. Nós temos testemunhos do Novo Testamento, começando pela ressurreição de Jesus Cristo e daqueles que creram lá no Velho Testamento. O passo seguinte vai para a igreja primitiva, para os apóstolos. E a incredulidade diz, bom, Jesus terminou ali com os apóstolos. Não, a fé não mostra isso. Os fatos não mostram isto. As arenas não mostram isto. A peregrinação, a sustentação da fé durante as eras não mostram isso, que Jesus parou lá na igreja primitiva. E Paulo afirmou que essa igreja está firmada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando exatamente da revelação. Ele não estava falando do homem chamado Pedro. Ele estava falando da revelação sobre a qual a igreja foi edificada. E a revelação não é uma lá no Antigo Testamento, outra na igreja primitiva e outra na era moderna
deste século. Não, ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, ressuscitou em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nosso Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando a previsão do homem falha, o Senhor se faz presente, desfazendo os planos do inimigo, transformando a noite em plena luz. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer levando a minha cruz. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder.
impossível, porém nosso Deus não falha. Gideão com seus 300 homens, sobre a direção do general, cumpriu tudo que Deus ordenou e no final da luta saiu vencedor. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, que a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando